Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que nós gravamos toda semana para vocês. Hoje eu trouxe um assunto que muitas pessoas gostam de falar sobre isso, e tem muita gente que sofre com isso, que é a questão das manipulações e das justificativas e das intelectualizações e das mentiras e dos exageros de comportamento manipulativos que existe dentro da dependência química, tá? Principalmente as mães reclamam demais isso, né? A manipulação e a justificativa, elas são conceitos que estão interligados, mas elas são diferentes, tá? Uma completa a outra. Às vezes a pessoa vai usar só manipulação e às vezes vai utilizar também só a justificativa e às vezes vai utilizar as duas. Só que, como tudo na vida, tem o lado positivo e tem o lado negativo. Existe justificativa e manipulação do bem? Existe. Existe do mal? Existe, tá? Na verdade, tanto dentro da área da psicologia, tanto a manipulação quanto a justificativa, isso é um mecanismo de defesa, né? Porque eu preciso... Não, por favor, eu preciso explicar. Deixa eu explicar para você entender melhor. A gente ouve essas expressões de vez em quando. A pessoa sente necessidade. Óbvio que no caso de quem está usando droga, quando conta uma mentira, quando manipula, quando justifica, principalmente usando a mentira, né, está tendo um mecanismo de defesa. Mas você vai dizer assim, mas que mecanismo de defesa é esse? Defendendo a utilização da droga que ele gosta, que ele quer, tá? Então, o que é uma manipulação? Uma manipulação, ela é quando a pessoa tenta influenciar o comportamento ou as decisões de outra pessoa, né? Muitas vezes de uma forma bem sutil, bem enganosa, e às vezes não, entendeu? Às vezes é ali mesmo na cara dura, né? Para poder alcançar um objetivo específico, né? O sujeito que chega em casa e diz assim, ai, porque eu... acontece muito, por exemplo, eu estou precisando de dinheiro porque esse mês não deu para pagar minhas contas, me arruma esse dinheiro e tal, e a mãe, o pai, já sabe que é mentira, sabe que é para comprar droga, né? Tem gente que faz isso. E tem gente que fala assim, não, me arruma o dinheiro, porque senão você não me arrumar o dinheiro, eu vou fazer escândalo, eu vou bater, eu vou ter um piti, vou ter uma crise, porque eu preciso usar droga. Quer dizer, continua sendo manipulação. A manipulação e a justificativa pode chegar, no caso da dependência química, tá? Na verdade, até em outros casos, né? Mas no caso da dependência química, a gente vê muito isso, podem chegar às vezes numa violência, às vezes até física. Violência verbal tem toda hora. Quem manipula, quem justifica, sempre dentro da dependência química, sempre ou quase sempre justifica e manipula com uma verbalidade, com um discurso meio agressivo, né? Defendendo veementemente, porque tá ali naquele desespero que é pegar o dinheiro e sair correndo para comprar droga, né? E às vezes chega numa violência física mesmo, né? Agora, existe o lado positivo, por exemplo, quando você vai manipular, quando você vai justificar, uma justificativa positiva. Por exemplo, você vai comprar qualquer coisa que você vai comprar um carro, ou vai comprar uma geladeira, ou vai comprar um telefone, ou vai comprar um sapato ou um chinelo, né? E o vendedor, não, esse aqui é bom, esse aqui é melhor, esse aqui é mais assim, esse é feito com esse material, esse é feito com outro material, você pode comprar e dividir em tantas vezes. São justificativas que soam como manipulação, às vezes, mas aquele vendedor, ele é tão comercial, ele manipula a gente para comprar. Não, ele está justificando para você poder decidir melhor, né? Se não tiver engano, se não tiver coerção, é uma justificativa positiva, né? Agora, por exemplo, um pai ou uma mãe que manipula,
que mente até às vezes para poder convencer um filho a tomar um remédio. É uma justificativa, é uma manipulação positiva, né? Por exemplo, um político, às vezes, que usa discursos emocionais profundos, né, para manipular a opinião pública. Nem sempre é mentira, pode ser verdade também, né? Então, existe a manipulação do bem e a manipulação do mal, ou seja, a que tem utilidade e a que não tem utilidade. É sempre um mecanismo de defesa para você poder conseguir o que você quer ou o que você precisa, né? E o dependente químico tem muito isso, né? A justificativa é o ato que você tem para apresentar as evidências para poder convencer o outro, né? E dentro da justificativa ainda existe algo muito interessante, que é a questão de intelectualizar as coisas, né? Às vezes o sujeito tem um nível intelectual, um nível de conhecimento um tanto quanto maior ou dentro da área do que ele está querendo, e que aí ele usa técnicas, que ele usa palavras, ele usa um contexto da sabedoria dele para intelectualizar aquele processo todo, para poder convencer o outro cada vez mais. Existem muitos dependentes químicos que têm uma dificuldade muito grande para sair da dependência, porque ele intelectualiza as drogas, né? Alguém chega para ele, o psicólogo dele, o psiquiatra dele, o terapeuta dele, enfim, e começa a falar sobre os malefícios da cocaína, do crack, da maconha, do álcool, tal. E aí ele reverte a situação, né, usando a sabedoria dele, né, porque ele sabe algumas coisas, ele aprendeu algumas coisas sobre o que realmente significa essas drogas e em qual contexto ela é legal, em qual contexto ela não é, como que a sociedade lida com isso. Então ele intelectualiza, manipulando e justificando para poder continuar usando. Intelectualiza tentando explicar e diz, não, mas está escrito lá. A gente hoje em dia vê muito isso, né? Pessoas dizendo que maconha não causa problema nenhum. Tudo bem, pode até não causar tanto de problema que causa a cocaína e o crack, mas para a pessoa que tem a predisposição genética e para a pessoa que tem predisposição para a esquizofrenia, causa problema sim, né? Então, não adianta muito intelectualizar, né? Por exemplo, um advogado apresentando evidências, né, para poder justificar a inocência ou para poder amenizar o veredito final de um cliente dele. É uma manipulação, é uma justificativa, é uma intelectualização. Se for para ajudar, se for correta, se não for desonesta, tem validade. Agora, se não for para ajudar, se não for correta e for desonesta, aí não vai adiantar muita coisa, né? Um cientista, por exemplo, explicando a metodologia de trabalho dele para poder justificar a pesquisa que ele fez, né? Faz sentido. Ele tem que explicar, né? Por quê? Ele tem que explicar e tem que provar e comprovar que aquilo é bom ou não é, né? Uma pessoa explicando por que faltou num compromisso, né? Então, existe essa questão da manipulação e da justificativa. Dentro da dependência química, o que dificulta muito dentro da dependência química, e os pais, as esposas, as mães, os filhos, enfim, sofrem muito com isso, porque dentro da dependência química, essa justificativa, essa manipulação, está sempre muito grudado ali no sentimento emocional que a família já tem, porque não quer dentro de casa uma pessoa usando droga e tendo o tipo de comportamento e o tipo de vida que está tendo, né? Então, tem uma relação muito grande com as pessoas acharem assim, mas ele sempre manipula, ele sempre mente. Às vezes não, tá? Porque assim, ó, nenhum
esquizofrênico, ele psicotiza 25 horas por dia. E nenhum dependente químico também mente 25 horas por dia ou manipula 25 horas por dia, tá? Por quê? Porque ninguém é tão bom quanto deveria ser, mas também não é tão mal tanto a gente imagina. É muito importante você sentar e perguntar: você tem certeza? Você não está me manipulando? Se você não tiver certeza, agora, se você tiver certeza, não vou te dar esse dinheiro ou não vou fazer isso para você, porque eu sei que você quer é ir usar droga, é ir correr atrás do crack, é ir pro crime, então eu não vou te ajudar, né? E normalmente a manipulação e a justificativa, elas estão interligadas, né? Porque o sujeito vai manipular e aí ele vai justificar o porquê que ele está manipulando. Porque o córtex pré-frontal aqui acusa, ó, se você não explicar direitinho, você não vai conseguir o que você quer. E, às vezes, ele não justifica, entra logo no caminho da violência. Porque se você não me dá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque se você não, né? Então, se você é pai, se você é mãe, se você é filho, entenda que a justificativa e a manipulação é um processo de muito normal, né? Dentro da dependência química, né? E é um mecanismo de defesa que eles fazem para poder continuar defendendo o direito dele de usar drogas, né? Que ele acha que é um direito que ele tem, até o dia que ele percebe que só está prejudicando. Daí ele começa a parar ou pensar, parar para pensar o que ele vai fazer com a vida dele, né? Quanto mais longa a explicação, maior é a mentira. A grande verdade é essa, tá? Essa frase é um dito popular, né, que sugere que quanto mais a pessoa detalha, porque tem gente que acaba até se perdendo na mentira. Ou então lá na frente, quando ela vai falar novamente sobre o mesmo assunto, você percebe que da outra vez era diferente, né? A ideia por trás disso é que as pessoas desonestas, elas tendem a complicar as histórias para tornar as histórias convincentes, né? Então, assim, tudo que eu estou falando aqui, tenho certeza que não é novidade para vocês. O que é novidade é você entender que é um mecanismo de proteção, é um mecanismo de defesa que o dependente químico usa para poder continuar utilizando a droga. O codependente, né, a mãe, a esposa, o pai, que tem envolvimento emocional com a pessoa que está usando droga, né, fica muito mal com isso. Puxa vida, né? Cria, assim, um nível de desconfiança enorme. E o pior de tudo é que depois que a pessoa para de usar, entra em recuperação, ninguém consegue confiar. Ninguém consegue confiar. E a confiança aí, nesse caso, né, é um ato de decisão própria. Você vai ter que confiar, dar um voto de confiança e ficar de olho ali. Pisou na bola, volta para o zero e começa a desconfiar de novo, né? Então, o que a gente pode falar mais sobre manipulação e sobre justificativa? É um mecanismo de defesa que leva a desconfiança muito grande, é um mecanismo de defesa que estressa a vida da família, é um mecanismo de defesa de quem está usando, né? Que pode levar a uma retórica violenta, agressiva e pode levar até a questão da violência física. O pior de tudo isso, né, não é porque o cara tá mentindo e tá justificando e tá manipulando, tá? Por que que não é? Não é porque isso faz parte da doença. A manipulação e a justificativa faz parte, são sintomas da doença da dependência química. Tá? Então, quando ele fizer o tratamento, quando ele estiver no psicólogo, quando ele estiver tentando mudar a vida dele, a questão dessa mudança faz parte do processo terapêutico. Novos hábitos, novas formas de falar, começar a pensar mais antes de falar,
entender por que que fazia aquilo, e você que é o codependente que está do lado dele também precisa entender isso. Eu sei que é difícil, mas você precisa ter paciência para entender isso e não dar muito ouvido. Entra por um ouvido e sai pelo outro, tá bom? Se você quiser entender mais sobre dependência química e todo o processo que envolve, eu tenho um curso muito bacana que está lá na plataforma do Hotmart, que tem um custo-benefício maravilhoso. Clique aqui no link abaixo e você vai conhecer o meu curso, o custo. Tenho certeza que você vai ficar completamente por dentro do que você gostaria de saber sobre o que é e como funciona e como sair e como se manter fora de uma dependência química. Agradeço por terem me ouvido. Fiquem com Deus e até a próxima.